Bom, eu estou aqui utilizando um emulador, né? Os testes que nós fizemos, né, nos vídeos anteriores, nós utilizamos o emulador, né, que é um emulador de um tablet, só que a tela na posição vertical, tá? No caso, isso aqui é um emulador de um tablet de 7 polegadas, tá? Então, dessa forma, o comportamento da aplicação nessa orientação, né, de tela é praticamente o mesmo que nós teremos aí em um celular, ok? Agora nós vamos mudar aqui então a orientação dessa tela, tá? Para que a gente possa fazer alguns testes, tá? Aqui com a orientação na horizontal. Opa! Nós podemos aqui aumentar um pouquinho essa tela. Ok. Bom, se eu acessar aqui a funcionalidade conta-receita, o que nós podemos perceber? Aqui nós iremos visualizar, né, a lista de contas-receitas, tá? Só que quando o usuário está utilizando aqui um tablet, né, principalmente aqui nessa posição horizontal, o espaço aqui na tela ele fica subutilizado, tá? Então sobra muito espaço aqui na tela para poucos itens, né? Podemos dizer assim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver aqui um layout, tá? Para que seja mostrado especificamente quando o usuário estiver utilizando um dispositivo cuja tela seja maior, tá? No caso, a tela do tablet. Okay? No caso de um celular, mesmo que o usuário utilize ele na posição horizontal, esse procedimento não vai ocorrer, tá? Então, o usuário só vai conseguir usar dessa forma no tablet, né? Da forma que nós vamos desenvolver aqui é somente para tablets, né? Específico para tablets. Bom, o primeiro passo que nós devemos fazer aqui, nós temos que vir aqui no projeto, tá? Aqui nos recursos, nós vamos criar, vou clicar aqui com o botão direito, criar aqui um novo recurso, né? Um novo arquivo de recurso, tá? Eu vou definir o nome desse recurso como parâmetros, ok? Ele vai ficar aqui na pasta values mesmo, tá? O tipo de recurso é o values, tá? Vou clicar em OK. E olha só, esse recurso ele está dentro da pasta values, né? Ou seja, nós não temos aqui nenhum qualificador, tá? Então o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos incluir um parâmetro, tá? No caso é um parâmetro do tipo booleano, ok? E o nome desse parâmetro vamos colocar aqui como tablet, tá? E o valor desse parâmetro vai ser inicialmente definido como falso, tá? Bom, então o que significa? Quando o usuário estiver utilizando um dispositivo, né, cuja tela seja menor, então vai ser utilizado aqui esse parâmetro tablet, né, e ser definido como valor padrão o falso. Agora nós vamos criar um outro recurso, tá, dentro dessa pasta values, tá, também será chamado de parâmetros, tá, só que nós vamos adicionar um qualificador, que é a largura da tela, tá? E no caso aqui, nós vamos definir essa largura como 900 dp, tá? Ou seja, somente os dispositivos que estiverem uma largura maior ou igual a 900 dp que irão ter acesso a esse recurso, tá? Que no caso aqui ele vai estar dentro da pasta values, né? Mais o parâmetro w900dp. Tá? Então aqui agora nós temos dois arquivos, né, com o mesmo nome, né, parâmetros.xml, só que cada um na sua respectiva pasta, com o seu respectivo qualificador. Ok? E aqui nós vamos criar o mesmo atributo, tá? Só que aqui nós vamos definir esse atributo como true. Então,
esse atributo aqui vai servir para a gente identificar se o usuário, né, está utilizando um dispositivo cuja largura da tela seja maior ou igual a 900 dp, tá? Bom, então podemos aqui então fechar esses arquivos. E agora aqui na classe MainActivity nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar aqui uma variável booleana, tá? Cujo nome é o tablet. E aqui no onCreate nós vamos definir o valor deste recurso, tá? Aliás, dessa variável, né? Através do recurso booleano chamado tablet, né? Que nós criamos aí anteriormente, tá? Então, se o usuário estiver utilizando um celular, por exemplo, mesmo que seja na posição horizontal, esse parâmetro tablet ele vai ser definido como falso, ok? Bom, então agora o que nós temos que fazer aqui? Aqui para iniciar uma nova conta, né, para criar uma nova conta Receita, nós estamos apenas iniciando uma intent, que vai abrir aí a Activity Conta Cadastra, tá? Só que agora nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, nós temos que verificar se o usuário está utilizando essa aplicação num tablet, ok? Opa. Se ele estiver utilizando essa aplicação num tablet, nós teremos que desenvolver aqui um código diferenciado, tá? Bom, antes de realizar esse procedimento, nós vamos fazer o seguinte, temos que criar aqui também um outro arquivo de layout, certo? No caso aqui, vamos criar o arquivo fragment, conta lista, tá? Que no caso é o fragment que nós temos aqui, que nós utilizamos, né? Que o usuário é onde que nós temos aí o Recycle View e também o Float Action Button, né? No caso aqui, ó, é essa tela aqui, né? Que nós estamos visualizando, ok? Só que aqui nós vamos também adicionar o qualificador da largura de tela. No caso aí também o 900 dp, tá? Vamos aguardar aqui a atualização da tela. Vamos diretamente aqui para o texto, tá? Ali na criação nós já podíamos ter alterado. Aqui nós vamos utilizar o linear layout, tá? E a orientação dele será uma orientação horizontal. Por quê? Porque eu quero que primeiro seja mostrado aqui a lista das contas receitas, tá? E no restante da tela seja mostrado então já o detalhe de uma conta, da conta que estiver selecionada pelo usuário, ok? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós temos então que incluir o Recycle View aqui novamente? Não, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós temos esse fragment, conta lista, vamos aqui direto para o texto, onde nós temos aí o Recycle View e o Float Action Button, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um outro arquivo de layout, tá? Vou chamar esse arquivo de layout conta lista, tá? Ele vai ficar aqui na pasta padrão mesmo, ok? Não vai ter nenhum qualificador. Tá? E nós vamos fazer o seguinte, ó, nesse fragment conta lista, né, que está na pasta sem qualificador, nós vamos remover esses caras daqui, o Recycle View e também o Float Action Button e colocar aqui nesse arquivo de layout, tá? Aqui nós temos que ter os XML namespace. Está faltando aqui também o do Tools.
Ok. Então agora, o que nós iremos fazer? Tá? Aqui no fragment conta lista, tá? Na pasta que não tem qualificadores, nós vamos agora vamos aqui mudar este layout, tá? Vamos utilizar aqui ó, o frame layout, tá? E aqui nós vamos utilizar o include, tá? E o que nós iremos incluir aqui? Nós iremos incluir um layout, tá? Então, ao utilizar esse include, vai ser incluso aqui nesse frame layout, esse layout que foi definido aqui, tá? Então, dessa forma, eu posso também incluir o mesmo layout aqui no fragment conta lista, que tem o qualificador W900dp, né? No caso é o qualificador de largura de tela, tá? Então, vamos aqui no include e vamos incluir o layout conta lista, tá? Só que aqui, nós, além do layout conta lista, nós vamos incluir também um frame layout, tá? E no caso desse frame layout, tá? Vamos aqui inicialmente definir o ID. O ID desse frame layout, vamos colocar aqui como frame cadastra conta, tá? Que é nesse frame layout que nós vamos incluir o fragment onde o usuário vai informar os dados aí da conta, tá? Bom, vamos visualizar aqui o design. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aqui a lista ela está ocupando aí a tela inteira praticamente, tá? Então vamos aqui modificar alguns parâmetros. Então aqui na largura eu vou definir aqui como 0dp, tá? Na altura mathparent. E agora eu vou definir aqui um peso para esse cara, tá? No caso ele vai ocupar 30% da tela. Da mesma forma vamos fazer aqui, ó. Aqui na largura vai ser 0dp, tá? E vamos definir o peso como 0,7. Ok? Vamos voltar aqui no design. Agora sim. Então aqui ó, nós temos a lista, né, o layout lá com o Recycle View e o Float Action Button. E aqui nós temos o frame layout, né, no caso que esse frame layout ele está em branco, mas em tempo de... lá no código, né, nós vamos incluir aqui o fragment onde o usuário vai cadastrar os dados dessa conta, ok? Bom, então vamos voltar aqui na classe ManActivity, tá? E agora sim. Então, se o usuário estiver utilizando o tablet numa tela maior ou igual a 900dp, o que nós temos que fazer aqui, tá? Nós temos que incluir um fragment, né? Qual que é o fragment? É o conta cadastra fragment, ok? Vamos chamar aqui o método getSupportFragmentManager, iniciar a transação e vamos substituir, no caso lá, o ID frame cadastra conta, tá? Vamos substituir então esse fragment, ok? Vamos definir aqui também uma tag, né, para esse fragment, colocar aqui com o mesmo nome da classe, ok? Bom, então, o que nós fizemos aqui, tá? Quando o usuário clicar em nova conta, ou seja, lá no Float Action Button, primeiro verificamos se está rodando num tablet, tá? E se esse tablet também está na posição horizontal ou se a largura da tela dele já é maior que 900dp,
Tá? Se ele estiver rodando num tablet, né, se a tela for maior que 900 dp, então o que nós vamos fazer? Nós vamos incluir, nós vamos instanciar esse conta cadastra fragment, tá? E vamos incluir esse cara aqui, ó, na verdade esse fragment nesse layout aqui, ó, o fragment conta lista, tá? Só que no caso aqui o arquivo que tem o qualificador 900dp, tá? E aqui nós estamos incluindo o layout conta lista, que já é de forma estática, né? Onde o usuário vai visualizar aí a lista dessas contas já cadastradas, ok? Bom, então vamos aqui fazer um teste, tá? Só que primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui para a posição vertical, tá? E vamos fazer um teste só para ver se não vai ocorrer algum erro, né, no que nós já desenvolvemos aí anteriormente. Vamos executar aqui novamente. Abrir aqui o logcat e abrir o emulador. Então agora vamos aguardar aí a execução do sistema. Ok, a aplicação já foi aberta. Então temos aqui, vamos acessar aqui a funcionalidade conta receita. Ok, funcionando sem problemas. Se nós abrirmos aqui, aliás, clicarmos no Float Action Button, vai abrir aí a tela de detalhe, tá? Podemos aqui cadastrar uma nova receita, uma nova conta receita. O registro foi salvo com sucesso. Vamos voltar. Ok, aí temos aqui o cadastro funcionando sem problemas, tá? Então vamos agora voltar aqui para a orientação horizontal, tá? E olha só o que nós temos aí. Agora, vou aumentar aqui um pouco. Agora nós temos aqui a lista, tá? Nós continuamos na funcionalidade conta receita. Nós temos aqui uma lista das contas receitas cadastradas, tá? E agora se eu clicar aqui em nova conta, aqui ocorreu um erro. Aqui deu null pointer exception. Lá no conta cadastra 44. Ok. Bom, aqui é o seguinte, tá? Nós estamos buscando aqui o parâmetro ID da conta, só que esse parâmetro ele não foi definido, no caso aqui, na classe manActivity, tá? Então nós temos que criar aqui esses argumentos do fragment, tá? No caso lá, parâmetro do tipo inteiro, né? O nome desse parâmetro é ID da conta. E no caso aqui, como nós estamos inserindo, né, um novo registro, nós vamos definir esse parâmetro aqui com o valor 0, tá? E agora vamos aqui no fragment definir aqui os argumentos que serão passados aí na chamada a este fragment, tá? Vamos executar novamente. E aguardar aí os procedimentos. Ok, vamos acessar aqui a funcionalidade, conta receita,
Temos aí a lista, vamos adicionar uma nova receita. Agora sim, nós temos aqui já a tela de detalhe neste frame que foi incluso aqui esse fragment, né? E nós podemos aqui incluir uma nova receita, tá? O registro foi salvo com sucesso e aqui, ó, nós podemos perceber que a lista foi atualizada, tá? Se eu clicar em algum item aqui, nós podemos perceber que ele abriu uma outra tela, tá? Por quê? Porque aqui nós não implementamos no método onSelecionaConta, tá? Então vamos fazer esse procedimento também. Então aqui nós temos que substituir esse código, tá? Aqui agora o ID da conta vai ser o conta receita.getID. Ok. E agora podemos executar novamente. Ok, vamos aqui fazer um teste. Conta receita. Vamos selecionar aqui um item. Ok. Se eu salvar aqui esse item, vou remover aqui esse número 2, vou salvar e aqui nós temos, ó, a lista já atualizada e apresentado aqui também a mensagem, tá? Podemos selecionar aqui um outro registro. Então aqui ele já não abre mais a tela de detalhe, né? Ele já mostra aqui ao lado, né, essas informações, tá? Por exemplo, aqui eu posso excluir esse registro. Ok, o registro selecionado foi excluído, só que aqui nós temos um problema, tá? Eu excluí um registro, tá? Só que os dados daquele registro que eu excluí, né, que eu havia selecionado anteriormente, ele permaneceu aqui nessa tela de detalhe, tá? Inclusive, se eu clicar aqui em salvar, os dados já estão lá, ele vai salvar aí um novo registro. Não, na verdade, ele nem salvou um novo registro, tá? Porque aqui nesse fragment, né, nós definimos lá o ID desse registro, quando foi selecionado, o ID do registro foi selecionado. Então, nós não estamos chamando o método inserir, né, incluir registro. No caso, foi chamado o método que vai alterar um registro, né? Só que aqui não ocorreu o erro, porque provavelmente foi realizado, né, foi executado um SQL de update, né, passando aí como parâmetro ID. Ele não encontrou o ID com aquela cláusula, né, então simplesmente não ocorreu nenhum erro, tá? Bom, então o que nós temos que fazer aqui? Então, quando o usuário excluir, né, um registro, nós temos aqui que limpar essa tela, né, esse fragment aqui, no caso esse frame layout aqui, que mostra os detalhes aí da conta receita, tá? Bom, então vamos realizar esse procedimento, tá? No caso aqui, ó, aqui no onExclui item, tá? Nós iremos fazer o seguinte. Aqui, antes de emitir aqui a mensagem para o usuário, tá? Nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos buscar, né, o fragment, tá?
aqui através do método get support fragment manager, tá? Nós vamos utilizar aqui, ó, o método find fragment by tag, ok? E qual que é a tag que nós estamos utilizando? Aqui, por padrão, nós estamos utilizando o mesmo nome da classe, tá? Que está definido aqui neste parâmetro, ok? E nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos buscar esse fragment, tá? No caso aqui nós temos que fazer um cast, ok? E caso esse fragment seja encontrado, né? Que nós temos que utilizar o if. Se esse fragment for diferente de nulo, o que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos aí chamar, né, esse mesmo método aqui, o get support fragment manager, e agora nós vamos também chamar aqui o begin transaction, só que agora nós vamos remover o fragment, tá? E também precisamos chamar aqui o commit, ok? Bom, então nós buscamos lá o fragment através da tag, né, que é o conta cadastro fragment. Se esse fragment estiver sendo visualizado, nós iremos removê-lo da tela, ok? Então vamos fazer um teste dessa funcionalidade. Ok, vamos acessar aqui a conta receita. Temos aqui as contas receitas cadastradas. Vamos selecionar aqui essa R005, tá? Então estamos visualizando aqui os dados. E agora vamos clicar e segurar para excluir essa conta receita. Vamos aqui excluir. Ok. E agora aqui, ó, nós removemos também o fragment, né, que havia sido inserido anteriormente, ok? Bom, então esse é o procedimento aqui para a utilização aí com tablets.